Fala rapaziada, como é que vocês estão? E aí, como é que estão os estudos sobre Gradle? Eu fiquei pendente de trazer algumas melhorias e trazer um cenário real. Então hoje foi um cenário que bateu com a necessidade aí da gente trazer um passo a passo de um cenário real, tá? Então tem uma lib que eu vou mostrar já pra vocês, pra gente trabalhar em cima dessas tasks aí e ver como é que ela funciona, certo? Uma lib bem interessante, faz sentido você ficar sintonizado, acompanhar a evolução, porque é de um colega nosso, tá? E também ela resolve um monte de problemas relacionados à navegação com Jetpack Compose. Então, se você estiver trabalhando com Jetpack Compose e precisa de uma lib de navegação que resolva todos os seus problemas que você tenha hoje, fica ligado que eu não vou entrar em detalhes na biblioteca hoje, tá? Mas que o propósito aqui é falar sobre tasks, mas qualquer coisa já fica sintonizado também e acompanha lá as evoluções, que a gente faz muita contribuição para o repositório, beleza? Então bora pro vídeo e vamos. Então eu falei que ia trazer um cenário mais próximo do real para poder mostrar como é que Tex funciona, tá? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu não estou mais naquele projeto EasyGradle, eu estou nesse projeto da Voyage, certo? Que é uma biblioteca aí para navegação em projetos multiplataforma, tá? Então não é específica só para Android. Se você estiver trabalhando com Kotlin multiplataforma, dá uma tentada na biblioteca. Se você estiver fazendo um projeto desktop, um projeto, sei lá, iOS, um projeto, qualquer coisa que você esteja relacionado a Jetpack Compose, dá uma olhada na lib, certo? A lib é do nosso colega do Adriel. E ela resolve um monte de situações relacionadas à navegação, tá? Vale a pena ficar sintonizado. Mas o propósito aqui, como eu já estou falando para vocês, é do específico, né? Da sequência, é falar sobre tasks e aplicar nos cenários reais, né? Como é que a gente faria um cenário real utilizando tasks. Então, hoje eu desenvolvi um sample para o projeto que precisou eu fazer tasks customizadas para o Gradle. Por que eu fiz essas tasks customizadas? Porque eu queria que alguém, quando fosse tentar rodar o sample que eu fiz, não precisasse fazer todas as configurações na mão, apenas rodar um comando. Esse comando já faz todas as configurações e roda todos os cenários, né? Já instala o app e a pessoa já pode testar. Então vou mostrar aqui para vocês o que é que eu fiz, ó. Eu implementei, na verdade, um sample relacionado a Dynamic Feature, tá? Se você não conhece Dynamic Feature, vale a pena dar uma sacada lá na doc oficial. E aí eu fiz esse sample aqui, tá? Só que para testar ele precisa de uma ferramenta externa que simula o comportamento Dynamic Feature. Falando rapidinho o que é Dynamic Feature. Dynamic Feature é você subir módulos, você pega seu app completo, ele quebra em módulos e aí ele manda para Google Play assim, quebrado, em módulo separadinho. E aí a Google Play, com base no uso que o usuário vai fazendo do app, ela vai disponibilizando esses módulos para o cara baixar no mesmo momento em que ele está utilizando e dali continuar para o próximo módulo. Então, por exemplo, sei lá, você fez um app de pagamento e aí tem a seção de extrato. Então, sei lá, por padrão o cara usa um app que não tem a seção de extrato. Aí do nada ele, opa, eu preciso ver o extrato aqui. Então, quando ele clica em adicionar esse módulo, a Google Play pega todas as configurações desse módulo e baixa no celular no mesmo instante, e dali em diante você começa a utilizar o módulo que não existia no seu app. É bem interessante essa feature, tem uma galera utilizando, muitas empresas não utilizam, mas tem uma galera que já está utilizando e é muito legal também, até para reduzir o tamanho do app e tudo mais, tá? Então eu fiz esse sample aqui, Dynamic Feature aqui à esquerda, tá? E como ele precisa de uma ferramenta externa, eu já deixei todas as configurações aqui para o próprio Adriel, o autor, ele poder fazer os testes, ou quem quisesse ver como é que funciona também fazer os testes. Então todas as configurações eu deixei apenas em um comando chamado Run Dynamic Feature Sample, certo? E como foi que eu fiz isso aqui, ó? Eu quebrei o comportamento em 1, 2, 3, 4, 5 tasks, tá? Cada uma tem um seu propósito no fluxo de execução. Eu coloquei uma sequência para cada uma para deixar bem definido, certo? Então vamos começar por essa aqui, ó. Essa task aqui, tá? Ela copia o AAB, né? Que é o app bundle do app gerado. Ela copia de um diretório interno para um diretório externo. Aqui, ó.
from diretório interno para um diretório externo, tá? E aqui eu só coloquei um filtro do tipo de arquivo, onde eu coloquei a extensão para ficar mais fácil, mas sempre só vai ter, como só vai ter um app nesse diretório, ele vai copiar sempre o mesmo, tá? E aí, tipo, a ideia basicamente é essa. Só que antes de executar a minha tarefa de copiar, eu disse que minha tarefa depende do build do módulo Dynamic Filter.app. Então ele vai vir aqui, samples Dynamic Filter app, e vai dar um bundle debug, né? Que é a versão para gerar app bundle. Se você dá uma cb debug, ele gera um ponto .apk. Se você dá um bundle debug, ele gera um ponto .ab, tá? Então toda vez que eu executar a cópia B, ele vai fazer um build do meu app e vai copiar esse AB, que por padrão ele vem aqui, ó. Aqui, né? Deixa eu mudar a visualização. Samples Dynamic Filter app, vem na pasta build, vem na outputs vem bundle debug, e aqui dentro tá o AB, tá? Então para eu não navegar até aqui embaixo para pegar o ponto AB, eu tô pedindo que ele seja copiado para o build do root project. Então aqui, ó, lembra do build que fica no root project? Esse cara aqui, ó. Então quando eu rodar essa task aqui, vai fazer o build, e quando gerar o AB, vai copiar de lá da pasta mais interna. Abrir de novo para vocês acompanharem aqui, ó. Vai acompanhar da pasta mais interna aqui e vai colocar nessa pasta build aqui, certo? Então eu posso fazer o seguinte para testar: eu posso pegar a própria task e vir executar ela aqui na minha rotina, copiar AB, e aí vocês vão ver que ela foi rápida, porque eu já tinha executado anteriormente. Mas aí, ó, ele disse que está tudo up to date, fez o build do bundle debug, e na sequência ele executou a minha task porque eu usei depends on. E aí, ó, ele copiou o AB de lá e colocou aqui. Esses outros caras já estavam aqui porque eu já tinha executado, tá, pessoal? Mas eu posso fazer uma outra task que eu fiz aqui, ó. Já vou aproveitar para ir nessa outra task chamada Clean Apps. Então basicamente ela remove esse ponto APKs aqui, ó, tá? Então vamos executar ela aqui. Boa, executei a Clean Apps, que ela dá um delete nesse APKs path. Esse APKs path basicamente é o mesmo build, só que eu quero que exclua esse app.apks. Então veja aqui à esquerda que ele já sumiu, tá vendo? Vou dar um reload disco, ó. Sumiu, não tá aqui mais, tá? Boa, então eu criei um copy AB, beleza? Eu tenho uma download bundle tool. A bundle tool, pessoal, é o seguinte: para você testar app bundle, a Google criou uma ferramenta específica para rodar esse tipo de app, tá? Principalmente relacionada a Instant App, a Dynamic Filter e tudo mais, que são coisas que só acontecem quando o app está publicado na Google Play. Então tem alguns cenários que você consegue testar e outros que você não consegue. Para você testar, você precisa da ferramenta Bundle Tool. Aí você pode vir aqui, ó, pega a ferramenta, vem aqui no, só para mostrar para vocês rapidinho onde é que ela fica, ó. Então essa aqui é a ferramenta Bundle Tool, tá vendo? E aí eles começam a fazer umas releases, né, dessa ferramenta para você poder utilizar. Então ela é um jar que você precisa executar através de linha de comando, tá? Então eu preciso dessa ferramenta para poder gerar o meu APK para poder testar local. Então eu criei uma task que basicamente ela faz o seguinte: verifica se no build, se não existe o bundle tools na pasta build, faça o download. Esse aqui é o download, você pode fazer de inúmeras formas, tá? Esse aqui foi um que eu achei bem mais simples, mas você pode usar outras APIs de download, é possível. Então basicamente ele vai lá naquela seção de release do GitHub, pega o jar que eu estou apontando e manda para essa pasta build. E aí eu botei um nome diferente só para poder identificar. Então eu vou remover ele daqui, só para vocês verem que ele não está aqui mais. E quando eu rodar a download bundle tool,
ele vai baixar. Eu vou copiar, eu vou comentar o depends on, porque senão ele vai executar o do copy também. Eu não quero executar agora, quero só fazer o download. Tá, então vamos lá. Aqui Gradle, downloads bundle2. Ele vai fazer, como eu alterei aqui o arquivo, ele vai carregar as configurações do arquivo, certo? Fez a análise, pronto, aqui ó, a task foi executada e aí foi muito rápido, né, para baixar, e ele já baixou e colocou a bundle2 de novo no pasta build, certo? Então eu tenho uma task só para baixar o bundle2. E aí eu fiz o que? Antes de baixar, eu coloquei uma dependência para copy AB, porque faz um build do meu app, copia o AB para build também, e na sequência ele baixa a bundle2, que é que eu preciso para poder gerar o APK para instalar local. Beleza? Show. Vamos pro próximo. O próximo é o que eu rodei agora há pouco, que é o Clean Apps, tá? Mas basicamente eu não quis rodar a Clean, lembra da Clean genérica? Porque se eu rodar essa clean genérica, ele vai rodar o clean para essa build e vai rodar também para o subprojects, o que eu não preciso. Então eu fiz uma cópia da clean customizada, onde exclui apenas o arquivo que eu quero, que é o .apk. Ele não está aqui, tá? Mas quando ele existir, esse cara aqui vai fazer o delete, como vocês já viram anteriormente. Próximo é a generate apks. Então aqui eu estou criando uma task do tipo exec, tá? Essa tipo exec é que você consegue executar comandos na linha de comandos, né? Como se você estivesse executando no command line, no PowerShell, num shell qualquer que você tenha, certo? Então basicamente esse cara aqui ele depende da clean apps e da download bar, ou seja, tem que remover o apks antigo e tem que baixar a bundle2 caso ele não esteja aqui baixado já. Se baixou, eu quero que execute o comando Java, tá? Aí o comando Java eu boto em executable, é específico da exec, e tem um args também que é específico da exec, onde eu posso passar argumentos para a linha de comando. Então eu passei todos os argumentos aqui, ó. Aí eu gosto de deixar separado assim, porque eu sei o combo de comandos que eu estou passando. Mas no final é tudo junto, separado por espaço. Esse aqui vai virar, tá? Então aqui eu digo já, que é o meu bundle2 que eu baixei. Eu estou dizendo que é para buildar APKs. Eu estou dizendo que eu quero fazer um teste local simulando Dynamic Filter. O bundle, que é o AB que eu copiei para cá, que está aqui à esquerda. E o output, que é os APKs que eu vou gerar aqui agora, tá? Então eu posso, mais uma vez, executar ela isoladamente, tá? E aí vai executar todas as tasks anteriores que a gente acabou de ver, certo? Ó, buildou o app bundle, copiou o app bundle da pasta lá app para cá. Vocês estão vendo aqui o AB à esquerda. Tentou baixar o bundle2, mas como ele já existe, não baixou, né? Não fez download e gerou os APKs, que é essa task que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Bacana? Então aqui, ó, ele executou Java-já para poder rodar o bundle2, que é um já, né? Então eu consigo rodar com essa linha de comando. E esses são os parâmetros aqui específicos para bundle2 poder gerar esse ponto APKs aqui à esquerda. Beleza? E aí por último, criei uma outra task também do tipo exec, né? E essa é a task principal. Ou seja, quando eu rodar ela, roda todas as outras sequências anteriores que eu já mostrei para vocês, certo? Que é ela depende da generate APKs, que aí depende da outra, que depende da outra, que depende da outra. E basicamente também ela é um executable que vai rodar apenas um Java, que é o próprio bundle2 vai rodar novamente, só que dessa vez ele faz a instalação no device que esteja conectado. Como eu estou com o emulador aqui à esquerda, tá vendo? O emulador aqui não tem o APK instalado. E aí para eu gerar ao simular o Dynamic Filter, eu preciso gerar com a bundle2 e preciso instalar com a bundle2 para ele poder se comportar como esperado, como um Dynamic Filter, né? E aí eu criei uma outra task que também roda todos esses comandos para mim. Então aqui, ó, voltando, o app não está instalado, tá? Vou deixar aqui aberto.
E aí vamos lá rodar o comando principal, que vai executar todos os anteriores. Como já foi executado, vai ser até rápido. E aí vocês vão ver que aqui, ó, vai aparecer o app após ser instalado. Então gerou, tá assinando o app aqui abaixo com a minha debug key store, que já vem por padrão, né? Quando você instala o Android Studio. E aí ele já, pronto, ó, já instalou o APK aqui, tá vendo, verdinho? E aí é só executar. Pronto. E que ele diz, ó, parabéns, você está no entry point. Como é Dynamic Filter, quando eu vou para uma filter que ainda não está instalada, ele faz o processo de instalação, simula o processo de instalação. E aí se eu voltar, e como já está instalado, ele já exibe. A Details ainda não está instalada, ele vai simular baixando. Então ele simula como se estivesse baixando a Google Play, tá? E aí pega de volta. Então aqui eu já tenho minhas features instaladas e aí a navegação é até um pouco mais rápida. Beleza? Mas o propósito aqui é mostrar para vocês o cenário de tasks aqui e as possibilidades que podem ser feitas com essas tasks, né? E agora explicando alguns cenários para vocês, tá? Ó, usei register aqui que eu não mostrei para vocês nas aulas anteriores, mas esse register é o recomendado na hora de criar uma task. Nos vídeos anteriores eu ensinei task e o nome da task, certo? O recomendado é você fazer register. Por uma questão de performance, register, quando você cria uma task, ele não faz a configuração. Alguns outros tipos de configuração, no momento que você cria a task, ele já faz a configuração. Então isso não é legal no quesito de performance, porque você não precisa no cenário, na maioria do tempo, você não precisa fazer a evolução e a configuração das suas tasks. Então sempre use register, tá? Para poder criar uma task. Quando você estiver criando uma task, use register na maioria dos casos, ok? Outro cenário também que eu queria mostrar para vocês aqui é esse tipo de comportamento aqui, que é bem parecido com o que a gente escreve no dia a dia, que é Kotlin, né? Então, pessoal, aqui no projeto da Voyage, a gente já usa Kotlin Script, né, para o Gradle, não é Groove. Nos vídeos anteriores eu mostrei para você no outro projeto como fazer com Groove. Aqui já é utilizando a sintaxe do Kotlin mesmo. Ela não diferencia muito, tá? Muito do Groove. Ela é bem parecida. Então, por exemplo, no Groove aqui, o depends on, você pode chamar assim como função, ou você pode usar espaços para definir os parâmetros da função. Só que no Kotlin isso não é possível, tá? Aí você tem que usar a anotação de função realmente. As strings no Groove você pode usar aspas duplas e aspas simples, mas no Kotlin você só pode usar aspas duplas. E por aí vai. Mas a sintaxe não muda muito. Do Last é a mesma coisa, depends on, register é a mesma coisa. O tipo da função no Kotlin você passa aqui, né? No início da função. Mas quando você está usando o register no Groove, você vai botar o nome aqui e o tipo ele vem depois como no segundo parâmetro, tá? Mas existem outros overloads aí de registro que você pode usar no Groove, mas na maioria do caso você usa dessas formas. Beleza? E aqui ó, executei o .java, você pode executar qualquer linha de comando. Eu botei o Java aqui e ele reconheceu porque eu já tenho setado a Java Home no meu sistema. O Android Studio já reconhece minha Java Home, ou ele coloca o default JDK que ele traz, ele já coloca no path de execução aqui embaixo, então ele consegue achar o Java, tá? Mas se você for executar algum comando aqui que ele não reconhece, é só setar as configurações de ambiente certinho que ele vai executar. Então, as possibilidades aqui com tasks, elas são infinitas, certo? E aí tem um problema que surge aqui, pessoal. Por exemplo, e se eu quiser compartilhar essas tasks com vocês para vocês utilizarem em outros projetos? Como é que o Gradle possibilita isso? Então, no cenário de tasks, você tem duas formas. Ou você copia do jeito que está aqui e cola no próximo script, ou você pega e coloca um script separado assim, chama, sei lá, qualquer nome, .gradle ou .gradle.kts, e aí você manda o script para outra pessoa, ou você cria tasks, tá?
que por baixo desse comportamento do Gradle é tudo Java, é tudo baseado na ideia de Java. Então é tudo classe aqui, task classe, registro é uma função dentro da classe task, depends on uma função dentro da classe task e tudo mais. Então tudo é classe. Então você pode criar suas tasks utilizando a notação de classe, tá? E aí você pode pegar essa classe e mandar para outra pessoa. Mas não é esse o comportamento que é feito no dia a dia na comunidade e as empresas que fazem dentro do Gradle. Uma forma de fazer isso é criar plugin e com esse plugin você registra as tasks. Então, a partir do momento que alguém precisar usar a sua tasks, basta aplicar o plugin no projeto que você já tem publicado em algum repositório ou tenha publicado no próprio repositório central do Gradle Plugins, tá? Então, nos próximos vídeos a gente vai ver essa ideia de plugins e até como colocar essas tasks lá no plugin, e aí quando você aplicar o plugin vocês vão conseguir reaproveitar, tá? Foi bem rápido aqui, mas a ideia era mostrar esse cenário de tasks, porque às vezes a gente falando, às vezes a gente mostrando Hello World, exemplozinho bem básico, não parece sucinto. Então trouxe um exemplo real aqui para vocês entenderem como é que funciona, tá? Demorei um pouquinho porque tava aqui, ó, lendo esse cara, tá vendo? Excelente livro, recomendo aí para os mais experientes, não recomendo para iniciante, tá? Tudo que tem nesse livro aqui ainda acontece até hoje, não sei porque os programadores gostam tanto de errar. E aí, se vocês quiserem um review, façam um review do livro para vocês entenderem qual é a ideia que ele quer trazer aqui e também qual é a minha visão sobre isso, já que eu não passei por todos os cenários porque eu não sou mais velho que o Uncle Bob, mas eu passei por muitos cenários descritos nesse livro. Então, tenho uma certa experiência, certo know-how para falar também das sugestões que ele dá. Beleza? Então, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Nos próximos vídeos a gente já vai falar sobre plugins. Abraço.